Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. O nosso momento, para mim, o mais gostoso do meu dia. Onde a gente fala das coisas do Senhor, onde o Senhor nos manda um recadinho para nós termos força, alegria, energia que vem do Espírito Santo de Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho dele, da terceira parte do nosso papai. Quando Jesus veio à Terra, andou por aqui, nos ensinou muitas coisas, chegou o momento que ele teve que partir. Mas entendam e compreendam o tamanho do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Ele passando o que ele passou, que não foi fácil, porque ele estava ali em carne e osso, como eu e você. Ele não estava em corpo de glória. Ele não estava em espírito, né? Para falar que não estava sentindo nada das coisas que ele passou. E mesmo assim, passando por tudo que ele passou, humilhações, afrontas, vergonhas, ele não se esqueceu de nós. Ele prometeu que enviaria um consolador. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, e não nos deixou. Tenta por 10 minutinhos fechar os teus olhos e imaginar o que Jesus passou. Nos desenhos que alguém faz ou nas esculturas que alguém faz de Jesus, que podemos afirmar que não é precisamente a face do nosso Jesus, porque ninguém teve uma fotografia dele, a gente deduz que diante da região que ele nasceu, ele era uma pessoa de pele mais morena, né? Cabelos mais escuros. Naquela época usava-se muito a barba, olhos ou castanhos ou pretos. A gente deduz isso, porque Deus, por ser sábio, não iria permitir nascer uma pessoa branca, quase albina, de olho azul, cabelo loiro, no meio de um povoado onde ele já seria mal visto, excluído. Imagina se ele viesse num tom de pele branquinho, num cabelo loirinho, num olho azul ou verde. Imagina o alvoroço que seria. Então Deus é sábio. E o que a gente imagina é isso que eu falei. Uma pele mais morena, os olhos mais escuros, cabelo ou castanho mais pro lado escuro, ou preto, a barba da mesma forma. E aí tá. Vai Jesus, passa pela humilhação, como eu falei, os quadros que fazem, ou as esculturas que fazem, Jesus está tampado suas partes íntimas, mas na realidade ele não estava. Ele passou a vergonha de cruz estando nu. Ele não tinha as partes tampadas. Primeira vergonha. Quando ele teve sede, que aquela pessoa deu a ele a esponja com vinagre, segunda vergonha, segunda dor, sofrimento, humilhação. A terceira, aquela esponja, antigamente eram os banheiros lá que eram usados, eles usavam esponjas para se limpar. Não existia papel higiênico, não existia. Porque hoje a gente vai lá no mercado e compra quanto a gente quiser. Uns mais caros, outros mais baratos, mas não existia isso. Era essa tal esponja que era usada. E foi com isso que o soldado deu vinagre para o nosso Jesus. Quer dizer, só aí você viu a quantidade de coisas que ele passou. Fechou teus olhos, tentou imaginar o que ele passou. Sem contar o caminho até a cruz. Chibatadas, pauladas, xingamentos. Que ele... tenta 10 minutinhos imaginar. E aí eu te pergunto, tudo
isso que ele passou, sem contar a hora X, né? Quando ele entrega o espírito dele para o Senhor, para o Pai. A dor de receber as perfurações. E aí eu te pergunto, vale a pena levar a vida do jeitinho que você está levando? Vale a pena você preferir alimentar sua carne ao invés de alimentar seu espírito? Vale a pena você desesperar ao invés de crer e confiar num Deus que tudo pode? Como eu sempre falo e vou repetir aqui, um Deus que muda histórias de vida. Lembre-se, suas escolhas vão ter uma consequência. Se você busca santidade, busca se posicionar como uma pessoa justa diante dos olhos de Deus, você vai ter o melhor dele. Se você leva uma vida, um pé na igreja, um pé no mundo, você vai ter as consequências. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não pense que você vai levar sua vidinha medíocre de qualquer jeito e Deus vai, fechar os olhos. Não vai, não. Deus vê tudo. Deus sabe antes de você pensar em ir lá e aprontar. Deus já sabe que tal dia, tal horário, tal momento, tal segundo você vai pensar isso. Não existe nada que você consiga esconder de Deus. Quer seja em pensamentos, quer seja em atitudes. Mas vamos à palavra. João capítulo 14, versículo 15 ao 21, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é Jesus falando, tá? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, olha o tamanho desse amor para que você continue levando a sua vidinha de qualquer maneira. Você viu aqui? Jesus passando tudo que eu relatei aqui, isso assim, palavras que eu estou soltando. Agora vocês imaginem sentindo na própria pele. A dor e o sofrimento dele chegou a tal ponto que os poros dele minavam sangue. A ciência explica isso. Eu vou achar o estudo, um dia eu mostro para vocês. A ciência explica. Tem um nome lá complicado até que eu não me lembro. Mas a ciência explica. Tamanho era o peso da dor que ele estava carregando. Para você levar sua vidinha mundana. Põe a mão na consciência. Ai, pastora, mas viver neste mundo não é fácil. São tantas coisas que nos afastam da presença de Deus. Vamos lá. Quantas vezes por dia você dobra teu joelho para falar com o teu Pai Celestial? Não precisa me responder, não. Responda para você mesmo. Quantas vezes você pega a Bíblia Sagrada, quer seja no aplicativo de telefone, quer seja no papel, que nem essa aqui,
Quantas vezes você pega para ler um capítulo que seja da palavra de Deus? Quantas vezes você, durante o seu dia, você fala do amor de Jesus para alguém? Ai, pastora, mas eu não sei pregar. Ninguém está falando que você vai pregar na frente de um púlpito, na frente de milhões de pessoas. Ninguém está falando isso. Pregar, você pode simplesmente virar para alguém e falar assim, olha, Jesus te ama. Você está pregando. Você vai despertar na pessoa. Uai, mas peraí, como assim Jesus me ama? Tem feito isso? Ah, eu tenho vergonha. Ah, tá, você tem vergonha. Mas cantar mulher, cantar homem, você não tem vergonha não, né? Hã? Ficar nas redes sociais paquerando, você não tem vergonha não, né? Pois é. Quantas vezes no teu dia você tira um momentinho e para falar com o teu Deus? Quantas vezes na semana, ou no mês, ou no ano, você jejua? Ai, pastora, mas Jesus já jejuou por mim. Concordo. Ele já pagou todos os preços possíveis e impossíveis por você, por mim. Realmente. Mas não custa a gente sacrificar um pouquinho a nossa carne, né? E jejuar. Por você, por alguém, pela sua vida espiritual. Não custa. Tem feito isso? Não precisa me responder, não. Responda para você. Aí você quer virar para mim e falar, ai, minha vida não vai para frente. Eu dou 2 passos para frente e 20 para trás. Pois é, por que será? Quanto tempo você... Eu não vou nem falar perde, porque com Deus você não perde. Quanto tempo do seu dia, das 24 horas do seu dia, você ganha com Deus? Porque para as coisas do mundo você está perdendo tempo. As horas que você fica na internet, você está perdendo seu tempo precioso. As horas que você fica na esquina fofocando, você está perdendo seu tempo precioso. Que poderia ser gasto e muito bem gasto com Deus. Quanto tempo? Responda para você, não é para mim não. O tempo que você perde na internet, vendo a vida dos outros, brigando, fofocando, paquerando, fazendo coisa errada, assiste vídeo com a palavra de Deus. Ai, pastora, eu tenho preguiça de ler. Tá, vai para a internet assistir vídeo com a palavra de Deus. Tem feito isso? Não, né? Pois é. Então, vai reclamar pro boi. Né? Porque para Deus não adianta reclamar. Porque aqui fala, ó. Ó o que Jesus fala aqui, ó. Se você, ó, não vos deixareis órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Tararara. Naquele dia me conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, se você, e aqui começa, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hã? Então, se você diz amar a Deus, se você diz amar a Jesus, haja como tal. Se esforce para buscar a presença dele. Invista o seu tempo nas coisas do reino. Não é assim que fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida terrena. Mas você não está nem aí para as coisas de Deus. Mas os prêmios você quer. Os presentes você quer. As promessas você quer. Acorda, dá tempo ainda. Você tem vida, tá bom? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, te louvo, Senhor, porque Tu és bom e todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de Te buscar, Te conhecer e viver Cristo.
Ensina a cada um de nós a buscarmos mais a tua presença. Em nome de Jesus eu lhe peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, o que Deus queria te dizer hoje era isso. Enquanto há fôlego de vida, há tempo. Desperta. Sai dessa vidinha medíocre que você tem vivido. Busque cada vez mais a presença do Senhor. E você vai ver o que Deus tem para te entregar. Amém? Se você ainda não se inscreveu, corre lá rapidinho, se inscreve, ativa as notificações, compartilha, comenta. Isso vai ajudar o canal a crescer e mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra do nosso Deus. Conto com você. Jesus te abençoe.